Então, o que, que vem a ser o El Niño? Tá? O El Niño é uma circulação, é os ciclos de El Niño e de Laninha, é uma circulação específica da região equatorial, tá? Mais especificamente sobre o Oceano Pacífico, aproximadamente ali entre 120 e 170, mais ou menos, 120 e 170, longitude oeste, tá? Então é no Pacífico Oriental, né, no caso, né, oeste da América do Sul, tá? Nós temos mais ou menos por essa região equatorial uma circulação de uns centros de alta e de baixa pressão que nós chamamos de células de Walker, que o esquema está representado aí na figura, tá? Então, habitualmente, o que a gente tem é um centro de alta pressão aqui sobre a América do Sul, aqui, tá? E um centro de baixa pressão, mais ou menos aqui, ó, em 150 oeste, tá? Então, isso daqui seria o que a gente chama de circulação habitual da célula de Walker. Então, área descendente aqui no oeste da América do Sul, ele vai em superfície da América do Sul em direção ao Tahiti, que é mais ou menos essa região aqui do Pacífico, e ele sobe aqui, porque baixa pressão aqui, ele sobe aqui no Tahiti e depois ele fecha o ciclo aqui, voltando para América do Sul, tá? E as correspondentes, né, dessa circulação no restante do planeta. Então, tem outros centros de alta pressão, outros centros de baixa pressão acoplados a essa circulação da célula de Walker, que nós chamamos de teleconexões. É mais ou menos a ideia de que as entidades aerológicas da atmosfera, elas estão todas integradas. Então, na hora que você mexe em uma, como se fossem engrenagens mesmo, na hora que alguma se mexe, você vai ter, né, as outras se mexendo de posição também, tá? A grande pergunta é, por que elas se mexem? Por que tem ano que você tem essa circulação mais próxima da América do Sul, tem ano que você tem ela mais distante? Ninguém sabe. É um dos grandes mistérios da climatologia, da oceanografia, o que governa essa inversão da circulação da célula de Walker, tá? Já tentaram ligar com tsunamis, já tentaram ligar com o ciclo de manchas solares, né? Nada funcionou, tá? Então, a gente ainda fica em suspenso, né? O que causa, né? Qual seria, né, uma eventual ciclicidade ou o que produz essa inversão da circulação da célula de Walker, tá? Aquilo que a gente tinha comentado no começo do semestre, que a oceanografia é uma ciência, é a ciência mais atrasada dentro das ciências da Terra, né? Principalmente oceanografias do Atlântico, do Hemisfério Sul, né? E principalmente do Oceano Pacífico, tá? E o El Niño, ele acontece o quê? É um fenômeno oceânico do Pacífico do Hemisfério Sul. Parabéns! Né? Tipo, é a área mais esquecida do planeta, é a área mais desconhecida do planeta, tá? É justamente onde se dá o fenômeno El Niño, que é tão relevante para o entendimento da circulação atmosférica global, tá? Então a gente não sabe o que produz os eventos El Niño, a gente só sabe que eles acontecem, tá? O que seria uma circulação habitual, né? O tradicional que a gente teria na circulação de Walker. A gente diz que a gente vai ter altas pressões no Tahiti e baixas pressões em Darwin, na Austrália. Então, seria isso daqui. Alta pressão aqui no Tahiti e baixa pressão aqui em Darwin, na Austrália. Esses é que são os locais que são usados para fazer a mensuração do El Niño, tá? Então, se eu tenho baixa pressão aqui no Tahiti e alta pressão aqui no Tahiti e baixa pressão
aqui em Darwin, o vento sempre sopra da alta para a baixa pressão. Então, o vento vai soprar em superfície aqui do Tahiti para Darwin. Consequentemente, eu vou ter toda uma circulação aqui da América do Sul, né? O vento ele vai atravessar aqui da América do Sul em direção à Austrália. Tá? Esse é o padrão normal. Tá? Como a gente tem aqui na América do Sul uma corrente marítima fria, tá? Isso vai levar águas mais frias para o miolão do Oceano Pacífico. Ok? Isso é o que a gente considera a situação normal. A situação de El Niño, que é o que a gente diz que vai ter uma inversão da célula de Walker, eu tenho o contrário desse padrão. Eu tenho alta pressão em Darwin, na Austrália, e baixa pressão aqui no Tahiti. Então, o vento vai soprar da alta para baixo. Então, o vento vai vir da Austrália para o Tahiti, fazendo uma invasão de água quente, porque aqui é a corrente marítima quente, tá? No Oceano Tropical. Vai fazer uma invasão de água quente para o Oceano Pacífico, que vai chegar, eventualmente, aqui até a América do Sul, enfraquecendo a corrente de Humboldt. Tá? Então, em situação normal, eu tenho a corrente de Humboldt fortalecida. Circulação de El Niño, eu tenho a corrente de Humboldt enfraquecida. Eu tenho uma invasão de água quente aqui para a costa da América do Sul. Tá? Então, retomando, alta pressão no Tahiti, baixa em Darwin. Essa é a situação normal, porque o vento vai soprar aqui de leste. Alta pressão em Darwin, baixa no Tahiti, o vento vai soprar de oeste. Eu vou ter essa invasão de água quente para cá, tá? Então, de novo, a gente não sabe por que isso acontece. Tá, então, aqui, né, o resuminho do que eu acabei de falar. Então, a célula de Walker habitual são altas pressões no Tahiti, que é o Pacífico Centro-Sul, e baixa em Darwin, na Austrália. O vento vai soprar da América do Sul para a Austrália, intensificando a corrente de Humboldt, fazendo a corrente de Humboldt invadir muito mais as águas do Pacífico. A situação de célula de Walker invertida é justamente o contrário disso. Baixa pressão no Tahiti, alta em Darwin, o vento vai soprar da Austrália para a América do Sul, né, fazendo essa invasão de águas mais quentes para o Oceano Pacífico. Tá? Aqui alguns efeitos do El Niño, que a gente chama das teleconexões dele, porque na hora que você mexe em uma engrenagem da célula de Walker, você vai mexendo em todas. Então, na situação aqui de dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, verão do hemisfério sul, inverno do hemisfério norte em ano de El Niño. O que a gente observa? Aqui, secas na região da Indonésia, né? Seca no Nordeste, tá? Quente e chuvoso aqui no centro-sul do Brasil, tá? Que é o que mais nos interessa, que sabe o que acontece no Brasil. E aqui a costa do Peru também, né? Quente e chuvoso, por quê? Porque justamente você vai ter essa invasão de águas quentes sendo trazidas aqui para o Pacífico. Aliás, essa ciclicidade, né, ao que parece, os incas já tinham percebido, né, essa ciclicidade. Por quê? Porque tinha ano que a agricultura ia ser boa e tinha ano que a agricultura ia ser ruim, né, em virtude de se tinha mais chuva ou se tinha menos chuva, tá? Consta que eles notaram uma correlação, né, entre a pesca e a agricultura. Então, ano que a pesca dava boa, a agricultura dava ruim. E ano que a agricultura dava boa, a pesca dava ruim. Tá? Por que isso? Porque áreas de correntes marítimas frias, elas são favoráveis para pesca. Vocês vão ver isso na disciplina de oceanografia, mas já dando um spoiler, as áreas de águas frias, né, as correntes marítimas frias, a gente já tinha visto, elas não são frias só porque elas vêm das regiões polares, elas vêm de subsuperfície, tá? Na superfície oceânica você tem muito, né, tem muita vida, você tem muito consumo de alimento,
né? Então funcionou. A superfície oceânica é que nem a floresta amazônica. Assim, a gente pensa que o solo é fértil, mas ele não é fértil. Ele só é fértil porque tem ali a matéria orgânica em decomposição. É a mesma coisa com as águas oceânicas. Tá? Tem muita vida, né? Tem muito nutriente, mas ele é o resultado simplesmente da vida que está ali em decomposição. Então, quando você tem um aporte de água marítima fria na superfície, essa água ela é muito carregada com nutriente. Muito, porque na subsuperfície, assim, você não tem mais tanta vida, assim, no oceano. Então, você não tem tanto consumo, então é uma água muito nutritiva. Então, regiões onde você tem correntes marítimas frias são regiões muito boas para pesca. Tá? Tem muito peixe. Então, quando você tinha ano de laninha, que era o caso de você ter uma corrente marítima fria, intensificada, isso era um ano bom para pesca. Mas, em contrapartida, era um ano ruim para agricultura. Por quê? Porque corrente marítima fria, a gente já tinha visto, deixa o tempo mais seco. Tá? Então, não chovia. Tá? E aí, o contrário. Quando é ano de El Niño, significa que a corrente está enfraquecida, mas tem chuva. Então, fazer a chuva para a agricultura, beleza, mas a pesca ficava ruim. Tá? E os espanhóis também perceberam, né, uma facilidade ou uma dificuldade maior para navegação. Né? Você tinha aqui a circulação, né? Se a viagem... Tinha ano que era fácil viajar de sul para norte, tinha ano que era mais difícil. Você viajar ali da costa do Peru pro Chile. Então, se é fácil viajar de norte para sul, no caso, é ano de El Niño, porque a corrente está favorável a esse sentido. Ela vem de norte para sul. Se está difícil de navegar de norte para sul, ou fácil de sul para norte, né, ou que seja o contrário, aí seria o ano de Laninha. Tá? A gente tinha visto na disciplina de astronomia também uma correlação que os incas perceberam com relação às Pleiades. Né? A visão das Pleiades ficava mais dificultada em ano de El Niño. Por quê? Porque tem mais umidade na atmosfera. Tá? Em ano que você tem menos umidade na atmosfera, que é o ano de Laninha, que as Pleiades ficavam mais visíveis, né? Aí seria um ano ruim para a agricultura, que era um ano mais seco. Tá? Então, eles também faziam esse tipo de leitura de céu. Tá? E aí a gente tem, né, também as consequências do El Niño para junho, julho e agosto, que seria inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Tá? Então você teria aqui para o centro-sul do Brasil, né, o ano todo, né, tanto o inverno quanto o verão, seriam períodos chuvosos. Tá? Laninha ao contrário. Tá? Aqui que você tinha para dezembro, janeiro e fevereiro, aqui na região da Indonésia, lembra que era um período seco, aqui quando é El Niño, aqui ele é chuvoso. Tá? A costa do Peru aqui, que vocês viram, que era chuvoso e quente, em ano de El Niño, em ano de Laninha vai ser seco e frio. Tá? Agora, olha que interessante aqui, né? A gente tem que o Nordeste brasileiro fica chuvoso em ano de El Niño, no verão, tá? E o verão fica mais ameno aqui no centro-sul, né? A gente tem um verão mais friozinho, tá? E aqui para a situação de inverno, também a gente tem, ó, muito frio, a gente tem um inverno muito frio em toda a costa, né, do Peru, Chile e Equador, tá? Invernos também terrivelmente secos em ano de Laninha, tá? Que foi justamente o caso do nosso inverno. A gente está tanto se queixando, né, da seca que a gente teve no centro-sul do Brasil, de maneira geral, esse ano. Nada mais justo, a gente teve um ano de Laninha. Ah, então a gente teve um período mais seco mesmo. Tá? Ok? Essas noções aqui, pessoal, tem muita gente que contesta nos dias de hoje todas essas teleconexões do El Niño com vários outros fenômenos climáticos que a gente observa pelo mundo. Por que isso? Tá? O El Niño entrou numa moda muito grande no ano de 1997. Tá? Entre os anos de 97 e 98, a gente teve um El Niño muito forte.
Para ser mais preciso, foi o El Niño mais forte de todo o século XX. Pra vocês terem uma noção. Tá? Então, tipo, rolou muito financiamento para pesquisa de El Niño naquele ano. Cara, então tudo era causado pelo El Niño. Minha tia espirrou, é por causa do El Niño. Sabe? Virou muito modinha, assim. Então a gente teve uma proliferação de pesquisas aí pelo mundo, linkando vários fenômenos climáticos, várias alterações, várias vacilações climáticas aí pelo mundo, linkando isso com o El Niño. Tá? Nos dias de hoje, a gente já observa que talvez essas correlações fossem bastante frágeis. Tá? Por quê? Você não pode correlacionar, eu tive um verão muito quente na Austrália, né, e um verão muito quente na Europa no mesmo ano. Eles estão interligados. Não necessariamente. Tá? Você não pode observar períodos curtos de tempo para você fazer alguma correlação climática. Tá? Então, o El Niño tá com esse problema. Tá? Então, a gente tem... Você olhar esse tipo de mapa aqui, você consegue realmente, né, pensar que ele tem, né, um efeito aí, né, o governante climático aí do globo. A gente tem contestações a esse tipo de visão. A gente entra muito nas modinhas da climatologia e isso é bem perigoso. Qualquer modinha em qualquer ciência, né, é perigoso da gente observar. Tá? Mas é inegável que ele tem uma influência para o clima global. Tá? Além do El Niño, nós temos, gente, uma lista de outras oscilações climáticas pelo planeta. A gente tem a oscilação do Atlântico Norte, oscilação ártica, oscilação antártica, modo anular do norte, modo anular do sul. Cara, tem uma renca assim, de oscilações climáticas aí pelo globo. Então, para você entender o jogo delas todas, quando uma tá na fase positiva, a outra tá na fase negativa, ou quando estão as duas numa fase positiva, as duas numa fase negativa, então os planetas aquecem, o planeta resfria, cara, é uma loucura pra gente conseguir entender esse jogo todo dessas oscilações, tá? E aquilo, né? Eu não sei até que ponto você colocar esse monte de oscilações, todas elas combinando entre si, se você não chega no nível da aleatoriedade dos tipos climáticos, sabe? Quando você tem um monte de evento atuando sobre a atmosfera, fica difícil você separar quem é o responsável por o quê, tá? Pensa, fazendo uma analogia assim, a posição que você está na vida hoje. Quem é o responsável por você estar aqui hoje? Será que existe um único responsável? Será que existe um responsável maior? Ou será que apenas um fato pequeno não foi o desencadeador de uma série de outros eventos? Mesma coisa. Até que ponto a gente consegue efetivamente isolar, né, os efeitos do El Niño, né, de toda o restante da cadeia climática? Tá? Então existem, né, esses questionamentos se realmente a gente pode atribuir toda essa importância que se fala a respeito do El Niño, né? Mesmo porque ultimamente ele está caindo de moda, né? Depois que passou esse El Niño forte, assim, todo mundo já começou a falar sobre o aquecimento global e a galera meio que esqueceu o El Niño, né? Agora o grande governante do clima é o dióxido de carbono, né? Não é mais o El Niño. Certo? Então, esses efeitos aqui, como a gente já tinha falado, né, já tinham sido percebidos pelos navegadores europeus e pelos indígenas, né, fazendo essa conexão entre a direção das viagens, que estava facilitada, e se a pesca estava boa ou se a agricultura estava boa. Tá? No Brasil, então, quais vão ser os efeitos? Ano de El Niño. Eu tenho seca no Nordeste e chuva no Sul. Se você for observar a história de secas do Nordeste, elas são bem correlacionáveis até com ciclos de El Niño. A gente teve um ciclo de El Niño muito forte entre o ano de 84 e 85. Tá?
Foi tipo assim, o auge de uma seca muito grave que a gente teve no Nordeste. Eu acho que foi o presidente Figueiredo, ele falou uma frase assim que dizia assim, só nos resta rezar para chover. Porque, tipo, não tinha mais o que ser feito pelo sertão do Nordeste. Tipo, teve regiões que ficou 4, 5 anos sem cair uma gota, assim. Foi de 79 até 84, 85, essa seca. Foi bem, bem grave. Então, claramente, a gente consegue correlacionar, pelo menos o final dela, a um ciclo de El Niño muito, muito forte. Tá? E aí, o contrário. Quando eu tenho chuvas, quando eu tenho laninha, eu tenho chuvas no Nordeste e secas no Sul. Por que eu tenho chuvas no Nordeste? Tá? Porque as massas de ar frio, né, como todo o hemisfério sul, de maneira geral, ele fica mais frio, as massas de ar frio, elas conseguem avançar mais. Habitualmente, elas vão até São Paulo, Minas, assim. Não, em ano de El Niño, elas conseguem alcançar latitudes mais baixas. Então, elas conseguem alcançar o norte da Bahia, né, o sul do Ceará, eventualmente. Tá? Então, você tem períodos mais chuvosos por lá, em ano de laninha. Tá? Como é que você define se a gente está em ano de El Niño ou laninha? Vocês já devem ter observado no jornalismo, falar como é que a gente está, né? Como é que vai ser o verão, né? Se o verão vai ser quente, se o verão vai ser frio. A gente está observando aqui, estamos com indicativo de El Niño, estamos com indicativo de laninha, então o verão vai ser mais chuvoso, o verão vai ser mais seco, né? Eu não sei se vocês já repararam que o jornalismo vacila muito para poder afirmar se a gente está em ano de El Niño ou de laninha. Isso não é um problema do jornalismo, isso é um problema da própria ciência. E para a gente definir, né, se a gente está num período de El Niño e de laninha, né, você precisa observar a temperatura de 5 trimestres móveis consecutivos. O que significa trimestre móvel? Trimestre, 3 meses, beleza. Para você fazer o trimestre seguinte, você tira o primeiro mês e coloca o próximo. Então, como é que funciona? Você analisa o trimestre, vamos supor, janeiro, fevereiro, março. Esse é um trimestre. Qual que é o próximo trimestre móvel? É fevereiro, março, abril. Então, você tirou janeiro e colocou abril, que é o próximo. Qual que é o próximo trimestre móvel? Março, abril, maio. Qual que é o próximo trimestre móvel? Abril, maio, junho. Qual que é o próximo trimestre móvel? Maio, junho e julho. Entenderam a lógica? Tá? Isso que a gente chama de trimestre móvel, né? Trimestre consecutivo, né? Seria janeiro, fevereiro, março, depois abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Junho, julho, agosto. Me perdi. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seriam 3. A gente teria 4 trimestres no ano. Não é assim que funciona para a climatologia de El Niño. É trimestre imóvel. Então fica janeiro, fevereiro, março, abril, março, abril, maio, junho. Tá? Você vai tirando para o próximo trimestre. Você tira o primeiro mês e adiciona o seguinte. Você tem que observar se a temperatura vai estar acima, né, meio grau acima da média durante 5 trimestres móveis consecutivos. Isso dá 7 meses. Tá? Para você dizer que você está vivendo um período de El Niño ou de laninha. Então, se a temperatura estiver meio grau acima da média por 5 trimestres móveis consecutivos, a gente diz que esse é um período de El Niño. Se a temperatura estiver negativa, meio grau a menos, né, meio grau negativo, né, em relação à média registrada, por 5 trimestres móveis consecutivos, a gente diz que isso é laninha. Cara, então, tipo, dependendo da duração do El Niño e da laninha, na hora que você diz, sim, estamos vivendo um período de laninha, ele já acabou. É por isso que é tão difícil da gente fazer esse monitoramento. Aqui a gente tem
uma figura mostrando de 1950 até 2015, né, os grandes El Ninhos e grandes Laninhas que a gente teve nesse período. Aqui o destaque, aqui aquele El Ninho entre 84 e 85, que eu falei para vocês aqui, tá? E o El Ninho de 97 e 98 aqui, tá? Por sorte, ele parou a série em 2015, porque isso aqui, cara, isso aqui explodiu. Aqui 2015 também foi um outro El Ninho do século, assim. Tá? Mas de lá pra cá a gente tá mais sossegado. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui na tabela. Não, essa aqui não. Essa daqui. Ó, então a gente tem aqui um monitoramento sistemático, a gente tem desde 1950, mas a gente tem indicador indireto assim desde o século XIX, dá pra gente fazer, tá? Então aqui, ó, trimestre móvel, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, abril, maio, junho, maio, junho, julho, e assim sucessivamente, tá? Então tá em azul os períodos decretados de Laninha e em vermelho os períodos decretados de El Ninho. Tá? Então, o que é El Ninho? É quando a temperatura ela fica acima, né, 0,5 a mais do que a média durante 5 trimestres móveis consecutivos. Tá? E o contrário, né, Laninha, temperatura menos 0,5 ou mais do que isso durante 5 trimestres móveis consecutivos também, tá? Olha isso aqui em 74 e 75. Caraca, 1,7 aqui em 73, 1,92 negativo. Cara, isso foi uma laninha muito federal que a gente teve entre 73 e 74. Tá? Aqui, ó, 97 e 98. 2.1, 2.3, 2.4, 2.4. Mano, esse eu lembro desse El Ninho, cara, foi do capeta, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno. Só que a parte boa foi que logo em seguida veio uma outra laninha do inferno, cara, foi tipo 2 anos, ó. Foi mais de 2 anos. 2 anos e meio aqui de laninha, ó, entre 99 e 2001. Já contei pra vocês na aula passada, né, o inverno de 2000, como ele foi poderoso aqui no Brasil. Tá? Aí você vai conseguir encontrar, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui algum dado. Aqui, ó, 93. A gente teve valores aqui, ó, 0,5, 0,7, 0,7, 0,6. Ou seja, durante 4 trimestres móveis aqui, a gente teve temperaturas mais do que 0,5 positivas. Mas não é considerado El Ninho. Tá? Não, para ser considerado El Ninho, essa situação tem que se repetir por 5 trimestres móveis consecutivos. Aqui o anterior é 0,3, o seguinte é 0,3. Tá? Então, muito embora esse período aqui, né, ele tenha temperaturas características de El Ninho, né, acima de 0,5 positivo em relação à média, tá? Mas como não deu 5 trimestres móveis, por pouco, né? Não é considerado um El Ninho, tá? Situação atual, aqui, ó, o El Ninho de 2015, que foi do capeta também, foi uma repetição, né? Os mesmos padrões aqui do El Ninho de 98, 2.4, 2.6, meu Deus do céu. 2015 foi do capeta mesmo, tá? E aqui a gente teve que 2020, 2021... foi praticamente um ano inteiro de laninha. Tá? Final de 2020, começo de 2021, foi bastante frio, né? A gente não tinha, fazia alguns anos que a gente não tinha um inverno mais rigoroso, como foi o que a gente teve esse ano. Né? O último inverno rigoroso realmente que a gente teve tinha sido 2010, 2011, assim, né? Até 2013 não foi uma situação, né, de frio, né? Foi uma situação normal. E aí a gente tinha a lembrança do El Ninho de 2015, que foi muito forte. E 2009 também, né? Quase o ano inteiro ou 2019, quer dizer. Quase o ano inteiro de El Ninho, tá? Então, esse ano a gente teve, né, um verão
bem pouco competente, né? Um verão bem marcado por laninha, né? Que tá, né? Uma laninha, quando ela acontece no verão, né? Ela deixa o ano como um todo, né? Mais geladinho mesmo, tá? E aí, em virtude disso, provavelmente, é que a gente vai ter, né? Não só o inverno mais rigoroso que a gente teve esse ano, como também a seca, né? O período seco que a gente registrou no Brasil de maneira geral, tá? Prognóstico é de uma continuidade dessa laninha, porque a gente tem aqui, ó, nos últimos trimestres móveis aqui, ó, julho, agosto, setembro, e agosto, setembro e outubro, a gente já tem, ó, um menos 0,5 e um menos 0,7, né? Então isso aqui já seria um indicativo de laninha. Não dá pra gente dizer estamos numa laninha porque você não tem ainda os 5 trimestres móveis consecutivos, tá? Mas é o que a gente chama de indicativo de laninha. Então, a princípio, parece que vamos ter um verão suave, glória a Deus. Tá? Certo? Assim que a gente determina os períodos de El Niño. Tem que fazer esse monitoramento dessas temperaturas ali no Oceano Pacífico. Nós temos também o que a gente chama de El Niño de longo prazo, que nós chamamos de oscilação decadal do Pacífico, que em português a gente representa com a sigla ODP, ou em inglês PDO, Pacific Decadal Oscillation. Tá? O que seria isso? A gente tem períodos na história em que você tem que os El Niños são mais frequentes do que as Lasninhas, e períodos em que as Lasninhas são mais frequentes do que os El Niños. Tá? Não sei se vocês conseguem detectar isso mais ou menos aqui. Ó, se eu pegar esse período aqui, ó, essa primeira metade do gráfico, parece que as laninhas, de maneira geral, elas foram mais fortes, né? A anomalia de temperatura está mais intensa aqui do que os El Niños registrados nesse período. Conseguem enxergar isso? Então, entre 50 e 75, mais ou menos, né, é um período em que as laninhas estão dominando. Tá? Depois, a gente passa por um período aqui em que claramente você tem os El Niños dominando. Né? As laninhas registradas nesse período, elas são bastante discretas. E aqui a gente teria um período mais ou menos equilibrado, né? Por enquanto, né? Pelo menos que está registrado nessa figura até 2015, estaria mais equilibrado. Então a gente observa isso ao longo da história, né? Momentos em que a gente tem mais El Niño do que Laninha, né? E momentos que a gente tem mais Laninha do que El Niño. Tá? Não sabemos se isso é um movimento aleatório ou se realmente também teria alguma causa física explicando isso. Tá? Mas o fato é que a gente observa isso na série de dados. Tá? Períodos de El Niño mais frequente, períodos de Laninha mais frequente. Aqui a gente teria a figura ilustrando como é que foi o movimento ao longo do século XX. Tá? Então, a primeira, grosso modo, as primeiras 4 décadas, né, do século XX aqui, 1900 a 1940, a gente teria um período de maior frequência de El Niños, tá? Que nós chamamos de fase quente da ODP, ou seja, fase que ela está pendendo muito mais para El Niños. Tá? E depois a gente tem entre 1940 até 1975, mais ou menos, para ser mais preciso, 1976. Tá? Você teria uma fase de laninhas dominando, que a gente chama de fase fria do Oceano Pacífico. Tá? Então a gente observa essa ciclicidade. Então, entre as décadas de 20 e 30, na verdade, toda a primeira metade do século 20, a gente teria a fase quente. Entre as décadas de 40 até 1976, a fase fria. Entre 1977 a 1998, que foi aquele El Niño do século, a fase quente. E a partir de 1998, a gente entrou numa fase fria. Tá? Depois de 98, a gente nunca mais teve um El Niño tão forte. 2015 bateu ali na trave para matar esse El Niño de 98. Mas de lá para cá a gente não teve mais um El Niño tão forte quanto aquele. Então a gente estaria na fase fria.
Curiosamente, essa ciclicidade que a gente observa da oscilação decadal do Pacífico é o mesmo padrão de evolução da temperatura média global. Então, quando você mede temperatura de superfície, a gente observa que durante a primeira metade do século XX, as temperaturas do planeta aumentaram. Depois, em meados do século XX, entre as décadas de 40 e 70, as temperaturas diminuíram, isso a gente já tinha visto na aula de temperatura. E depois, a partir da década de 70, elas subiram. E aí, quando você entra no século XXI, elas estão constantes ou até decrescentes, dependendo da série que você observa. Ou seja, no século XXI, o planeta estaria se resfriando. Tá? Então, a gente observa que a ciclicidade da ODP é a mesma ciclicidade da temperatura média global. Tá? Então, quem é que manda na temperatura média global? É dióxido de carbono ou é a ciclicidade do El Niño? Por quê? Porque dióxido de carbono, ele sempre foi constante, né? Nesse período. Não tem momentos da história em que o dióxido de carbono abaixa ou aumenta. Não, a gente está cada vez mais emitindo mais dióxido de carbono, mais e mais e mais e mais. Né? Então, isso não casa com essa evolução das temperaturas que é vacilante, né? Hora aquece, hora esfria. Né? Talvez essa oscilação decadal do Pacífico ela case melhor com a evolução das temperaturas. Né? Então, a gente é muito mais dominado pelo que acontece no Oceano Pacífico, por ser o maior dos oceanos, do que por dióxido de carbono oriundo das atividades humanas, que é muito menos expressivo do que a circulação oceânica global. Tá? Ok, até aqui, crianças? Com isso a gente fecha o que a gente tinha ficado da aula passada. Então o que eu vou fazer agora é passar para vocês alguma explicação acerca da atividade que vocês vão fazer relacionado às cartas sinóticas. Tá? Alguém tem alguma questão relacionada ao conteúdo da aula até agora? Podemos passar para as cartas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, beleza. Vou projetar aqui. Eu vou fornecer para vocês 4 cartas sinóticas, que são essas aqui, que eu omiti as datas, tá? Só substituir aqui pelas estações do ano em que elas ocorreram, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. A ideia é que vocês percebam o significado de cada uma das unidades aerológicas que a gente tem nessas situações aqui, tá? Daqui a gente está vendo a América do Sul, ver se vocês conseguem enxergar, né? O contorno aqui da América do Sul. Aquilo que a gente já tinha visto em sala, né? Os triangulinhos, essa linha aqui com triangulinhos significa a frente fria. Tá? O que mais? Nós temos centros de alta pressão, que são as massas de ar, e os centros de baixa pressão, que é para onde o ar está indo, ou seja, se eu tenho centros de alta pressão, o tempo está estável e sem chuvas. Se eu tenho centros de baixa pressão, o tempo vai estar instável, né, com nuvens e com chuva. Tá? Outras indicações aqui também. Tá? Esses traçadinhos que às vezes a gente vê aqui, né, tá vendo esse traçadinho aqui? Isso a gente chama de linha de instabilidade. É alguma convecção local. Tá? Alguma instabilidade local, seja por excessivo aquecimento ou seja por dinâmica atmosférica. Isso daqui, quando você nota essa linha de estabilidade, significa que tem muitas nuvens muito carregadas na região. Tá? Então, é um indicativo de chuva bem forte. Tá? Aqui a gente tem bastante aqui, ó. Tá? Que mais? A gente tem a zona de convergência intertropical, a zona de convergência dos alísios. A zona de convergência intertropical, ela é chuvosa, como a gente já tinha visto, né? São as baixas pressões ali associadas ao ramo ascendente da célula de Hadley. Tá?
Então, por onde ela passar é chuva. E esses traçadinhos aqui falam sobre a intensidade dela. Tá? Então, um tracinho, ela é suave. Deixa eu ver se tem alguma situação com um tracinho aqui só. Aqui, ó. Um tracinho só, ela é suave. Aqui você sempre localiza essa cobrinha aqui. Um tracinho, ela é suave. 2 tracinhos é moderada. E 3 tracinhos é forte. Então, chuva suave, chuva moderada e chuva forte. Mas, de qualquer forma, ela é indicativo de chuva. Tá? A gente tem também as frentes quentes, como a gente já tinha visto. Então, o símbolo, essa linha vermelha com semicírculos vermelhos, é a frente quente. Tá? Então, a massa de ar que está atrás de uma frente fria é uma massa de ar frio. A massa de ar que está atrás de uma frente quente é uma massa de ar quente. Tá? Isso é fácil da gente perceber. Tá? Outra indicação que pode aparecer nas cartas também são as barbelas de vento. Que são esses aqui, esses simbolozinhos aqui. Tá? Essas bolinhas, elas me falam sobre a nebulosidade do local. Tá? Então, se a bolinha tá branquinha, significa que o céu está limpo. Se a bolinha tá metade dela pintada, significa parcialmente nublado. E se ela tá totalmente pintada, significa céu encoberto. Seria o céu totalmente nublado, que é a situação que a gente tem hoje, por exemplo. Tá? E as barbelas de vento, como a gente tinha visto também na aula sobre pressão, tá? Elas vão me dizer sobre a velocidade do vento. Tá? A direção do vento aqui, então, no caso, o vento está vindo do continente para o oceano, nessa direção aqui, né? Um vento vindo de noroeste para sudeste. Quanto mais bracinhos você tiver na barbela, mais forte é o vento. Tá? Que mais que eu posso indicar aqui? Tá, das entidades meteorológicas é isso. Tá? Qual é a ideia da brincadeira? Vocês vão localizar nessas cartas a cidade de Buenos Aires, Florianópolis e Fortaleza. Como é que eu faço para localizar elas, professor? Aqui. Buenos Aires está aqui na foz do Rio da Prata. Tá? Então seria aqui. Florianópolis, ela fica aproximadamente aqui nessa divisão dos setores, esse A, B, C, D, E aqui, é que essas cartas são da Marinha, então eles dividem o litoral brasileiro em setores, tá? Floripa tá mais ou menos aqui nessa divisão aqui do setor A para o setor B, então sempre que você for olhar a posição de Florianópolis aqui na carta, você olha a separação aqui entre o setor A e o setor B, tá mais ou menos por aqui. E Fortaleza aqui, no norte aqui do Nordeste, tá? Então, você vai observar as cartas e você vai fazer a previsão do tempo para essas cidades, tá? Como que o meteorologista trabalha? Que é muito diferente do que eu observo do aluno trabalhando com as cartas, é uma mentalidade bem diferente, assim como a gente não conhece ainda como é que funciona, tá? Você não pode olhar somente para o ponto da cidade aqui. Tá? Você tem que observar todo o contexto da carta. Tá? Então, você olha aqui para Buenos Aires. Ah, aqui em Buenos Aires não tem nada. Não tem nada, mas tem uma baita de uma massa de ar frio aqui nas vizinhanças. Tá? Então, nunca olha somente a cidade. Olha todo o contexto, todas as unidades aerológicas que estão aqui em volta dela, tá? Aqui para a carta de primavera, o que a gente observa? Tá bem nítido aqui, no caso para Florianópolis, ó, uma frente fria. Estão conseguindo enxergar? Aqui, ó, tá passando bem na cabeça aqui de Florianópolis. Para acabar de acertar, aqui próximo também, né, do interior do Paraná, São Paulo, eu tenho um centro de baixa pressão e uma linha de instabilidade. Eu tenho uma frente fria, uma linha de estabilidade
e um centro de baixa pressão, tudo acavalado. Qual que vai ser o resultado disso? Chuva. Chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Tá? E tome-lhe chuva. Tá? O que a gente pode observar aqui? Eu posso até dizer que isso vai ser uma chuva persistente, porque, ó, olha o baita do anticiclone que tem aqui. Tá? Dá até a impressão de que a massa de ar frio aqui, ela tá tentando avançar, ó, pode ver que até o anticiclone ele ficou com o formato da massa de ar frio aqui, tá? Como se ela quisesse avançar e o anticiclone não deixa, ele tá se esmagando, mas não deixa ela avançar. Então, isso aqui é uma típica situação de frente estacionária, tá? Quando a gente tem um anticiclone barrando a passagem do outro anticiclone, né? Da outra massa de ar frio que está tentando avançar. Tá? Então, aqui no caso, você vai ter a previsão para Floripa para esse dia, por exemplo. Né? Seriam chuvas muito intensas, né? Produzidas aí por uma frente fria estacionária. Tá? Para Buenos Aires, o que nós teríamos? A gente tem uma massa de ar frio aqui, ou seja, a frente fria já passou por Buenos Aires aqui, porque elas vêm aqui de sudoeste, mais ou menos, né? Então a frente fria já passou por Buenos Aires, já choveu, né? Se choveu por lá, já choveu, mas hoje não tá chovendo mais, né? Hoje a gente teria uma situação de alta pressão sobre a massa de ar frio, né? Dominando sobre Buenos Aires. Então a gente teria um tempo frio, porém sem chuva. Tá? E aqui para Fortaleza, um céu encoberto, tá? Porém, também nenhum indicativo de chuva, porque olha, a zona de convergência intertropical, ela tá lá para cima, ó. Então não tem, né, não tem indicativo de chuva para Fortaleza, não. Só céu encoberto, porém sem chuva. Quando é que eu vou ter, curiosamente, né, a zona de convergência intertropical avançando mais pro Nordeste? É no outono, ó. Aqui você já tem previsão de chuva para Fortaleza, percebe? Tá? Que a zona de convergência tropical ela avança mais para o hemisfério sul. Tá? Lembra, né, quando é verão, ela vai avançando para o hemisfério seguinte. Né? Então, o auge dela é esse final do verão, começo do outono aí. É o auge que ela vai mais para o hemisfério sul. Depois ela volta, começa a voltar ali para o hemisfério norte. Tá? Situação de verão. Aqui nós temos a zona de convergência intertropical, ela traz chuva também, e nós temos também a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela zona de baixa pressão que se forma aqui, principalmente no verão, né, sobre a América do Sul, que nós tínhamos visto, né, são as monções, né, quando você tem o alísio de Nordeste, que ele cruza o Equador aqui, ele troca de direção, né? Ele passa a soprar de noroeste, então ele traz as chuvas amazônicas aqui, ó, todo esse corredor de baixa pressão aqui, traz as chuvas amazônicas em direção ao sul e sudeste. Então você tem todo um corredorzão, ó, de baixa pressão aqui, atravessando toda a Amazônia aqui e vindo até o oceano. Tá? Então tudo isso daqui, ó, é muita chuva. Associado a isso, a gente tem, né, duas linhas de instabilidade aqui, uma na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e outra aqui mais ou menos na altura do Paraná. Tá? E vários centrinhos de baixa pressão também associados a elas. Tá? Então, tudo isso daqui é indicativo de bastante chuva aqui para todo o centro-sul da América do Sul aqui. Então, tanto Buenos Aires quanto Florianópolis você pode colocar como um indicativo de chuva. Tá? E aqui para Fortaleza também um indicativo de uma chuvinha, né? A zona de convergência intertropical tá ali próximo também. Dá pra gente colocar como um indicativo de chuva. Aqui pro outono, o que a gente observa? Nós já tínhamos visto, né? Então aqui a gente tem uma previsão de chuva para Fortaleza por conta da zona de convergência intertropical. E aqui nós temos uma massa de ar quente, ó. Tá? Então a massa de ar ela está vindo de norte para sul. Como é que eu sei que a massa de ar está vindo de norte para sul ou de sul para norte? Tá? Vê a direção que estão as bolinhas ou os triangulinhos. Tá?
Eles sempre estão na direção para onde a frente está indo. Então, se as bolinhas estão aqui indo para sul, elas estão apontando para o sul, significa que a frente está indo para sul. Ela está vindo do norte e indo para o sul. Perfeito? Então, eu tenho aqui uma massa de ar quente atrás dela, né? Uma baita massa de ar quente aqui atrás dela. Tá? Então, isso significa, ó, essa baita massa de ar quente, ela tá dominando tanto Buenos Aires quanto Florianópolis aqui. Tá? Então, essa é uma típica situação do que a gente tinha definido como veranico. Tá? Então, essas massas de ar quente aqui, que são basicamente a massa tropical continental, né? Quando elas conseguem avançar aqui mais pro sul da América do Sul. Tá? Uma típica situação de veranico essa. Então, é um dia seco e quente, né? Porque é uma massa de ar quente e seca, né? Uma alta pressão aqui. Tanto para Florianópolis quanto para Buenos Aires. E aqui é a carta de inverno. Tá? Na carta de inverno, a gente nota uma baixa pressão aqui sobre todo o sertão do Nordeste, periferia da Amazônia. Então, esse é um indicativo de chuva para essa região. Então, você pode colocar também aqui, né, uma possível chuva aqui para Fortaleza nesse dia. Tá? E o destaque vai para esse baita anticiclone aqui, essa baita massa de ar frio, que está com 1040 HPA no seu núcleo. Mano, essa é do capeta. Essa é tão do capeta, como é que a gente sabe que ela é do capeta mesmo? Tá? Porque olha como ela conseguiu atravessar os Andes. Lembra que a gente tinha falado? Quando a frente vem de oeste e consegue atravessar os Andes, ela é muito mais forte, ela vai provocar uma baixa de temperatura muito mais forte do que aquelas que vêm de sul. Porque vir de sul é fácil. Atravessar o interiorzão da Argentina é fácil. Né? Atravessar os Andes não é fácil. Tá? Então você vê toda essa lingona aqui, ó. Pensa nela como se fosse uma ameba, né? Você vê um bração da ameba aqui já tendo atravessado todos os Andes e dominando todo o centro da América do Sul aqui, tá? Então são temperaturas muito baixas, né? Porque se essa massa tem 1040 no núcleo, ela conseguiu atravessar os Andes, mano, ela é raçuda. Tá? Então você pode colocar aqui temperaturas muito baixas, né? Tanto para Buenos Aires quanto para Florianópolis. Chuva. Chuva a gente tem uma linha de instabilidade aqui sobre Buenos Aires, então a gente pode dizer que sim, né? Em Buenos Aires vai chover, mas em Floripa já não. Né? A frente fria já passou a frente mesmo, né? Já passou por Florianópolis, né? Florianópolis está aqui, a frente está aqui. Então a frente já passou por Florianópolis, então provavelmente choveu no dia anterior, mas para esse dia aqui não tem previsão de chuva, né? O tempo frio, né? E sem chuva. Tá? Então, a ideia da brincadeira que vocês têm que fazer é isso. Vocês têm que identificar quais são as unidades meteorológicas produtoras de tempo para essas 3 cidades e dar essa previsão. Falar, ó, Florianópolis nesse dia tem a atuação de uma massa de ar frio muito intensa, portanto, a gente tem a previsão de muito frio. Ah, Buenos Aires tem a atuação de uma frente fria muito intensa, portanto, é uma previsão de fortes chuvas. Tá? Ah, a gente está sob a atuação de uma zona de instabilidade, da zona de convergência tropical, né? Então, esse é produtor de fortes chuvas. Se você não identificar nada de nenhuma dessas unidades assim que você sabe que produz chuva, né? Que são as baixas pressões, a zona de convergência, e as frentes frias, e as zonas de instabilidade. Se você não tiver nada disso, que é o caso de Fortaleza aqui na carta de primavera, tem nada disso, isso então significa que não vai acontecer nada, ou seja, é o tempo estável, né, sem chuva, tá? Então essa é a ideia da brincadeira. Então para cada cidade, para cada estação, né, para cada uma dessas 3 cartas, para essas 4 cartas que representam essas estações, você vai indicar para Florianópolis, para Buenos Aires e para Fortaleza qual é o sistema meteorológico que está atuante e qual é a previsão do tempo que ele vai gerar. Cara, é 2, 3 linhas para cada cidade. Ó, nessa cidade a gente tem a atuação de uma frente fria estacionária que vai produzir fortes chuvas. Algo assim, tá? Conseguiram entender? Tá de boa?
Beleza. Então, a ideia é que vocês formem os grupos. O ideal que seriam grupos de 4 componentes, porque aí cada um ficaria com uma carta, tá? Mas aí vai de vocês. Quem quiser fazer sozinho, quem quiser fazer em dupla, whatever, tá? Diga. Tá. Tá. Ó, se as bolinhas aqui, elas estão voltadas para o sul, isso significa que essa frente está indo para sul. Tá? Aqui, as setinhas aqui, ó, da frente fria, elas estão indo para leste, tá? Então, a massa de ar é o que está atrás da frente fria ou da frente quente. Tá? Então, aqui eu tenho as bolinhas indo para sul e eu tenho um anticiclone aqui, uma alta pressão atrás dessa frente. Então, isso aqui é uma frente quente que está indo para sul, né? Então, atrás dela eu tenho uma massa de ar quente. A frente nada mais é do que o limite da massa de ar. Então, é a massa de ar que está se deslocando de norte para sul. Tá? É isso que significa. É assim que você sabe o sentido que elas estão caminhando. Aqui para o inverno. Aqui, ó. Normalmente as frentes frias aparecem nessa diagonal, assim, né? Vindo de sudoeste para nordeste. Tá? Então, elas estão apontando para nordeste aqui. Então, significa que a massa de ar ela está se deslocando para nordeste. Tá? Então, ela está saindo aqui de sudoeste e se deslocando para nordeste. Tá? É assim que a gente sabe qual é o sentido do deslocamento das massas de ar. Ficou claro agora? Tranquilo? Tá. Beleza. Fechou? Mais alguma dúvida, crianças, em relação à interpretação das cartas? Para entregar quando, professora? Vamos marcar isso para o dia... Eu tenho que encerrar o semestre dia 23 de fevereiro. Vamos marcar isso para o dia 10 de fevereiro, então? Pode ser? Tá? É só entregar, não tem que apresentar para a sala, não. Só entregar esse relatinho. Tá? Então, a gente fica, né, para a entrega dela, para postagem no Moodle, ali no caso, para o dia 10 de fevereiro, então. Que aí, tanto vocês têm tempo hábil para fazer, quanto eu para corrigir depois. Tá? Fechou, então, crianças? Oi? Eu vou postar no Moodle agora. Não tinha postado ainda, mas eu vou postar no Moodle para vocês, então. Com as instruções. Tá? Não, só o texto. Só o texto. Tá? Ficamos por aqui, então, hoje, crianças. Obrigada pela presença de vocês. Se cuidem e até semana que vem. Oi. Eu não corrigi. Não corrigi, esqueci. Ainda bem que você me lembrou, menina. Ainda bem que você me lembrou. Vou corrigir ela agora, então. Tá bom? Falou, querida. Valeu.